Vou começar minha apresentação e aí vocês, ao longo da apresentação, vocês vão me conhecer um pouco mais, tá bom? Essa não é uma única história, é uma história de uma pessoa. Essa é minha mãe, Severina, ela tem 62 anos, aposentada, e ela nasceu em Pernambuco, no interior de Pernambuco. Esse aqui é o pai dela, ele é pardo, minha mãe é parda também. E essa é minha avó materna. Ela é falecida, mas ela, assim como meu avô, moram no interior de Pernambuco. Ela já falecida, ele não, trabalhando na agricultura. Ela é negra, de pele clara. Esse aqui é o meu pai, Severino, 66 anos, ele é vivo. Trabalhou também, de alguma forma, teve contato com a agricultura. Ele nasceu em Pernambuco. Na verdade, ele tem um registro de Pernambuco, mas ele saiu de Pernambuco ainda. Aliás, os pais dele saíram antes de ele nascer, saíram de Pernambuco num pau de arara para a cidade de Andradina, onde tem um histórico de escravidão, né? E eles passaram 17 dias, os meus avós passaram 17 dias nesse pau de arara, onde meu pai nasceu, nessa cidade. Depois ele retornou com 5 anos para a cidade do interior de Pernambuco. E aí, nesse momento, ele recebeu o registro de nascimento. Eu não sei em quais condições houve esse registro, qual foi o motivo dos pais voltarem, mas muito provavelmente os meus avós trabalharam em regime semi-escravo, porque foi prometido algo e eles trabalharam em uma terra de donos, né? Um dono de terra convidou os meus avós para trabalharem lá. Eu nasci na Capela do Socorro, numa favela da Zona Sul de São Paulo. Aqui a foto é mais atual, mas agora ela está mais urbanizada, essa área. Mas eu vivi em espaços, como a Patrícia citou, em esgoto a céu aberto. Passei diversas dificuldades e eu cresci nesse lugar, em outros lugares periféricos, sempre ouvindo as frases, você tem cabelo de fogo, você é sarará, negra do cabelo duro. E eu não entendia isso, mas a minha mãe sempre falava assim: você precisa ter um cabelo liso para as pessoas te aceitarem, né? Então eu frequentei os lugares, todos os ambientes sociais, com essa construção de identidade, uma identidade embranquecida, aceitando os padrões dessa sociedade, inclusive como pessoa. E eu não queria ter a vida dos meus pais, a vida da agricultura, apesar de eu ter trabalhado com 7 anos de idade na agricultura, ajudando os meus avós no momento que eu morei lá. Eu morei no interior do Nordeste mais ou menos durante um ano, e esse um ano eu tive acesso também à falta d'água e outros problemas no interior do sertão. E eu cresci acreditando que a melhor coisa era eu ser branca, né? Acreditar que negro para mim era uma coisa assim que passava desapercebido. Só que um dia, há uns 4 anos atrás, a minha filha na época tinha 8 anos de idade, e ela me fez uma pergunta que me incomodou. Ela falou assim: mãe, por que você tem um cabelo melhor que o meu? Por que o seu cabelo é mais bonito que o meu? E por que o meu cabelo é feio? E eu parei, eu não tinha me deparado com o que estava acontecendo. Aquela pergunta me tirou do lugar. E aí eu falei: filha, o problema não é você, o problema sou eu. E eu sempre ensinei meus filhos a fazerem as perguntas. Eu falo para eles: a vida não te dá tantas respostas, mas vocês precisam saber fazer as perguntas. E ela me tirou do lugar, e eu falei comigo mesma: eu preciso fazer alguma coisa. E disse a ela: eu vou mostrar para você que o seu cabelo é bom, porque ela é linda, né, minha filha? Ela é linda. E eu fiquei assim: o que eu estou passando para minha filha? Que valores, quais são esses valores que eu tenho passado e plantado para a minha futura geração, né? E aí, depois de um ano, eu cortei meu cabelo, deixei meu cabelo crescer, e toda aquela força, dizem que a força está nos cabelos, né? E eu vivi essa
história, né, que é de Sansão, mas agora é a minha história. A força que eu desconhecia da minha identidade, ela floresceu. Mas quando meu cabelo veio, eu ainda não tinha me entendido como negra, de pele clara. Eu achava que eu era morena no máximo, assim. Eu não tinha associado que os meus fenótipos são de uma pessoa negra. E aí eu comecei a entender no ambiente corporativo algumas atitudes que me levaram a entender uma faca que mata. Eu percebi que em alguns momentos eu teria que seguir aquele padrão de comportamento da empresa. Tinha que ser o cabelo liso, inclusive eu fui cobrada várias vezes, né, por líderes aqui, você tem que ter cabelo liso, aqui você não fala da sua história. Eu falando do padrão, né, padrão de fala, de andar, de se vestir, da estética, as piadas de negros, né, então, conforme eu fui me percebendo, falando, mas será que é comigo isso? E aí a dúvida ficava sempre no ar e eu pensando, né? A exclusão nas tomadas de decisão. Então, tinham algumas decisões importantes que eu poderia ser envolvida, eu tinha capacidade de ser envolvida em projetos ou tomar algumas decisões, e eu simplesmente não era envolvida. E aí eu perguntei para alguns colegas LGBTs na época, e eu falei, gente, o que está acontecendo? Por que eu não sou envolvida? E aí um deles falou, você está sofrendo racismo. Então isso me chocou, eu falei, não estou acreditando nisso, eu não sou negra. Eu ainda falei, eu não sou negra, eu estou sofrendo racismo. E aí eu comecei a estudar sobre a questão da negritude, do racismo, mas do ponto de vista assim, eu ainda não sou negra. E o interessante é que nas minhas leituras eu descobri que o racismo é um processo estrutural e institucional que favorece raças, né, em detrimento de desvantagens para determinadas raças. Então, é muito comum uma pessoa branca dizer, mas eu não sou racista, né? É muito comum uma pessoa falando, eu respeito pessoas negras, eu respeito os índios. E aí eu te falo, mas o branco ele recebe toda uma herança positiva daquele comportamento opressor que hoje os negros, a gente vê aqui poucos negros nos palcos, poucos negros, poucos professores, poucos advogados, salvo exceções. Se eu for para Porto Alegre, por exemplo, como aconteceu, eu vivi uma situação de discriminação só da pessoa me olhar e falar, né? E racismo, ela só não falou, mas foi racista a forma como aquele homem me olhou, né? E eu descobri nas leituras e fui buscar construir essa identidade nas histórias desses autores negros, porque na minha cabeça nunca passou que pudesse existir um autor negro. E aí eu comecei a descobrir um universo incrível da negritude, me aprofundando e me conectando com essas histórias, uma vez que na minha estrutura familiar eu não tive essas referências negras, nem brinquedos negros e nem a cultura negra bem envolvida, né? A Bianca Santana, ela fala, né, que negro é produtor de conhecimento. E aí essa jornada que eu tenho passado de pouco tempo tem me mostrado isso, né? O quanto o negro no Brasil tem valor. Mas a gente descobre também alguns dados que são tristes, né? Por um lado, a gente tem uma negritude, um povo pardo e negro que se autodeclara em 56%. A gente vê empresas falando de inclusão, a gente vê empresas falando de vender produtos e serviços. E aí eu fiz uma reflexão hoje durante as falas. Será que na periferia, o povo negro que está lá, que é a maioria esmagadora, pobre, desempregada, mulheres negras inferiorizadas em cargos que elas não têm escolha de exercer, essas pessoas têm essa escolha de um produto mais sustentável? Qual seria a oportunidade, então, que as empresas teriam de ser mais inclusivas, uma vez que a gente tem um jovem, 23 negros, aliás, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado com arma de fogo, né?
E a gente vê que a renda da população negra também é bem abaixo. Então, se a gente vier numa escala de privilégios, a gente tem o homem branco, a mulher branca privilegiada, o homem negro com menos privilégios do que uma mulher branca, não que ela não mereça ter privilégios, mas a gente vê uma hierarquia de privilégios. E a mulher negra, então, é o outro do outro, como a Djamila sempre fala nas obras, nos textos, né? E a gente olha para os ODSs como uma oportunidade. As empresas olham muito como uma oportunidade de negócio. A sustentabilidade traz dinheiro, traz retorno financeiro. Eu concordo que se a empresa souber fazer, ela consegue. Mas existe um elemento principal que eu vi em todas as apresentações aqui e em outros lugares, que é a individualidade, né? O ser humano como uma pessoa plena dentro de uma organização. Eu falo no meu lugar de fala, eu posso dizer que enquanto eu me via uma pessoa branca, eu não tinha uma conexão com a minha identidade. Hoje, eu venho de um histórico de busca de documentos, inclusive negros no Brasil têm uma dificuldade de rastrear a sua história, de ter acesso a esses documentos, para saber de onde vieram seus antepassados, porque a gente sabe, quem é negro sabe, que houve todo um trabalho de queima de documentos mesmo, para a gente não ter acesso a essas informações. E as empresas têm se preocupado muito com a inovação e esquece da individualidade, muitas vezes, né? Eu vejo a empresa como mais um ambiente de aprendizagem. E, ao contrário de uma vez que eu ouvi uma líder falar, aqui a sua história não tem importância, hoje várias pessoas falando de outros assuntos, eu vi essa conexão de história com a inovação, a história das pessoas com processos, com engajamento. E hoje eu posso dizer isso, eu falo com plena convicção, que se a gente, enquanto porta-vozes da sustentabilidade, a gente não conseguir levar essa ideia de criar ambientes dentro das empresas que possam falar sobre as histórias das pessoas, que elas possam ser elas mesmas, que elas tenham a individualidade delas assumida, sem medo de ser quem elas são, fica difícil trazer inovação sem considerar essas questões, né? A gente vê um mercado de trabalho onde tem pessoas assim, com gaps educacionais, né? Talvez eu não tenho um número aqui, mas a gente vê que muitos negros eles não tiveram acesso porque existe um racismo estrutural no Brasil, né? E aí as empresas, elas, por um lado, elas querem fazer responsabilidade social, querem inovar, mas incluir negros, incluir mulheres negras, incluir índios, é um desafio, porque a empresa precisa se preparar para se adequar e atender, né, o ODS 5, igualdade de gênero. A empresa precisa dar esse espaço para que as pessoas falem sobre elas, para que elas se desconstruam, porque é o processo que eu estou passando, me desconstruir, né? E é doloroso. Então, os processos de educação dentro das empresas, cada vez mais, eles têm tomado espaço, ou por uma pressão do mercado, porque, como a nossa colega de hoje à tarde disse, né, fazer sustentabilidade para vender não é perene. Ou a empresa assume a diversidade como um valor e integra a diversidade de uma forma ampla nos seus negócios, não só olhando para o funcionário, para os seus fornecedores, mas olhando para o cliente, né, qual é a diversidade na perspectiva do cliente, considerando a renda, a condição social, etc. E olhando também para a comunidade, né? Como é que ela aprende com essa comunidade do ponto de vista da diversidade? Então, os processos de educação, eles são inúmeros, não tem uma receita de bolo. Cada empresa vai se adequando e vai entendendo, se colocando no lugar do seu público de interesse, com respeito e empatia. E muitas vezes a empresa ela precisa forçar uma situação para se criar um respeito. E os processos educacionais, eles são importantes porque eles dão, né, se eles bem estruturados, eles dando condição da outra parte ter contato com outra realidade, as pessoas vão se conectar, falar, poxa, eu não sou negra, eu não sou mulher,
mas eu entendo a história dela. Essa semana eu estive na BASF, a BASF tem uma prática muito legal de letramento racial, e eu fiquei impressionada realmente, porque a maioria dos colaboradores, das pessoas que estavam ali, eram brancas. Então mostra que para você ser uma pessoa, você não basta ser, para acabar com o racismo, não basta ser, dizer eu não sou racista. Para acabar com o racismo ou minimizar, você precisa dizer eu sou antirracista. E para isso é preciso aprender sobre negritude, é preciso falar sobre isso. E eu queria agradecer a vocês e dizer que outras mulheres como eu têm se descoberto como negras e que vocês aproveitem esse assunto para estudar, porque com certeza vocês vão encontrar algo de valor na negritude do Brasil. Obrigada.